Uma das coisas mais legais do Futebol Manager é contratar aquela jovem promessa, desenvolver esse jogador e depois ver ele levantando uma taça pelo seu clube. E ao longo de toda a história do Futebol Manager, muitos técnicos tiveram os seus jogadores de estimação. E muitos desses jogadores eram os mesmos, porque eram grandes promessas do futebol, que foram colocadas na database do jogo com um potencial muito alto e depois se tornaram grandes jogadores dentro do game, porque na vida real muitos casos não foram bem assim. E hoje a gente vai reunir aí as grandes promessas do Futebol Manager que não vingaram na vida real. Eu já quero que tu deixe aqui nos comentários quem foi o teu jogador favorito, a tua promessa, aquele jovem que deu vários títulos ao seu time, mas que na vida real não confirmou. Quem sabe a gente faz uma parte 2. Então deixa no comentário, curte esse vídeo e segue o canal para que a gente possa fazer a parte 2, a parte 3 e relembrar grandes jogadores que não vingaram na vida real, mas foram craques do Futebol Manager. O primeiro jogador não poderia ser outro, é o novo Pelé, Fred Adu. Você nunca ouviu falar desse jogador? Pois eu tenho uma notícia para você. Entre 2005, 2010, 2011, o Fred Adu foi um nome muito comentado no meio do futebol. Isso tem alguns fatores. O Adu, ele é norte-americano, né? Ele tem origens africanas, mas é norte-americano. E o Adu, ele era tido pela imprensa local como o novo Pelé. Por que ele era o novo Pelé? Porque ele era muito habilidoso aos seus 14 anos, quando ele virou já profissional do futebol em 2004 pelo DC United, e pela grande vontade dos norte-americanos em ter o GOAT, né? Aquele que é o melhor da história em todos os esportes. Eles consideram Michael Jordan, eles consideram lá no futebol americano tem os seus ídolos, no hockey, no beisebol, mas nos outros esportes é um pouco mais complicado. Tu pode pegar o surf, o Kelly Slater, tu pode pegar no vôlei, tem jogadores norte-americanos na discussão de melhores da história, mas no futebol não tem, né? Vamos combinar que não tem. E eles viam no Adu esse potencial. Pois bem, em 2004, então ele virou profissional aos 14 anos, pelo DC United. Ele começou a fazer propagandas na televisão norte-americana, uma mídia muito forte no Fred Adu. Ele já estreou pela seleção principal dos Estados Unidos e chegou a ser capa do FIFA 2006, inclusive, em algumas regiões. Pois bem, o Adu jogou até o ano de 2005 no DC United e em 2007 foi pro Real Salt Lake. Em 2007, o Adu no Futebol Manager tinha 16 de drible e 15 de técnica. Ele era um jogador tido como um dos melhores prospectos daquele momento. E muitos jogadores, né, muitos técnicos, obviamente, contrataram o Fred Adu. Eu entrei em alguns fóruns aqui de Futebol Manager e vários jogadores citaram o Adu como a grande promessa que não deu certo no futebol real. No Futebol Manager, para quem jogou ali nos anos de 2007, 2008, o Fred Adu deu certo. Certamente muitos viram ele ser bola de ouro, mas na vida real não foi bem assim. O Adu ele escolheu o Benfica para fazer a sua transição para a Europa e lá não deu muito certo. Inclusive deu entrevistas dizendo que essa escolha não foi muito acertada. Ele contava com a admiração do Ferguson no Manchester United, mas optou por fazer essa transição no Benfica. De lá ele passou pelo Mônaco, Belenenses, Ares, Rizespor, voltou ao Philadelphia Union, voltou aos Estados Unidos, passou pelo Bahia, teve uma passagem bem apagada pelo Bahia, o Fred Adu, mas na época fez ali um barulho. Depois foi jogar na Sérvia, na Finlândia, voltou para as divisões inferiores dos Estados Unidos, né? A gente sabe como é que é o formato lá, então tem a MLS e tem as ligas secundárias ali, e o Adu jogou por lá, até encerrar sua carreira na Suécia. Então Fred Adu foi talvez um dos grandes prospectos do Futebol Manager que não deram certo na vida real. Se falamos de um jogador ofensivo, que é o Fred Adu, agora vamos lá para a zaga. Vou mostrar para vocês alguns comentários aqui dos fóruns de FM e um dos comentários fala assim: Éder Álvares Balanta é meu jogador favorito de todos os tempos no FM. Você poderia contratá-lo em um grande clube ou em um clube de ligas inferiores e ele se juntaria a ambos e se tornaria um zagueiro de classe mundial. Outro torcedor aqui, outro jogador de Futebol Manager também comentou o nome do Balanta e o nome do Carlos Fierro, que é um outro jogador que a gente vai falar mais adiante. Pois bem, o Balanta é citado por muitas pessoas como o principal zagueiro prospecto do Futebol Manager. Ele foi formado no River Plate e se a gente pega o FM de 2015 ali, ele tinha 18 de marcação, tinha uma cabeçada boa, uma aceleração boa e de fato na vida real o Balanta era tido como a grande promessa da defesa do futebol mundial.
Ele chegou na seleção colombiana, mas fez só 9 jogos ao longo da carreira. O problema foi que na transição dele do River Plate para a Europa, ele acabou escolhendo o Basel. O Balanta teve proposta de muito time europeu, teve sondagem de time brasileiro, podia ir para os Estados Unidos, podia ir para grandes centros, mas optou pelo Basel, por alguns motivos que na época ele julgou corretos. É claro que o Balanta jogou Champions League, jogou algumas ligas continentais na Europa, mas não se tornou aquele zagueiro classe mundial que ele aparentava ser quando surgiu no River Plate. O Balanta jogou então, depois do Basel, no Bruges, chegou a ser emprestado pelo Schalke, foi quando ele chegou aí num grande centro do futebol europeu, e desde 2024 o Balanta está no América de Cali, ainda não encerrou sua carreira, mas certamente não será o zagueiro que aparentava ser lá no River Plate. Então o Balanta é mais um desses jogadores, talvez o grande zagueiro que surgiu como prospecto, que foi ali o cadeado de muitas defesas no Futebol Manager, mas não confirmou na vida real. Já demos o spoiler no último tópico, então voltamos a falar de um atacante que é o Carlos Fierro. Se a gente pega dentro dos fóruns lá do Reddit do Futebol Manager, um dos treinadores citou: "Estou surpreso que ninguém citou ou mencionou Carlos Fierro. Ele costumava ser uma das compras obrigatórias para muitas temporadas no FM. Também era incrivelmente barato e quase imediatamente se transformava numa máquina de gols." De fato, o mexicano Fierro surgiu muito bem, tanto que ele foi o terceiro melhor jogador da Copa do Mundo de Seleções Sub-17, em 2011. E ele jogou na seleção de base do México, mas não conseguiu fazer uma boa transição para o profissional. O Fierro jogou no Querétaro, né? Ele surgiu no Chivas, depois ele jogou no Querétaro, Cruz Azul, Morelia, chegou aí para o San José da MLS, depois voltou para o Juárez e hoje em dia joga no UDEG, que eu confesso que não conheço. Tem 30 anos, ainda está aí em busca de algum time, mas a gente já pode garantir que aquela máquina de gols que garantiu aí tantos títulos para os treinadores de Futebol Manager, que tinha ótimos status, se a gente pegar os status do Fierro em FMs como o 2012, 2013, 2014, ele era muito bom, mas a gente não conseguiu ter a confirmação no futebol profissional e na vida real do Fierro como essa grande máquina de gols. Era quando surgiu, para quem jogava com ele no Futebol Manager, ele era como se fosse um Haaland da vida, era como um Chesco, né, se a gente pegar o ano de 2025. Mas na vida real acabou não sendo nada disso, o nosso Fierro não teve grande carreira no futebol. Agora vamos falar do novo Zidane, o Henri Saivet. Pois bem, esse jogador, ele segue ainda atuando em alguns clubes menores, mas quando ele surgiu, ele era um meio atacante que fazia muitos gols e dava muitas assistências. Ele foi seleção de base da França, ele é senegalês, inclusive depois defendeu a seleção de Senegal em 31 jogos, mas fez toda a categoria de base na França. E foi essa categoria de base que permitiu que ele entrasse na database do FM ali nos anos de 2007, 2008 até 2010 como um dos grandes prospectos do futebol. E quem jogou no futebol europeu, eu vou confessar que eu trouxe ele até para times brasileiros, tá? Mas era difícil. Quem jogou no futebol europeu contratou esse jogador e teve muito sucesso. O Henri Saivet fazia muitos gols, dava muitas assistências, ele finalizava, ele corria, ele fazia tudo bem do meio para frente, mas infelizmente na vida real acabou não confirmando. A carreira dele não foi de se jogar fora, tá? Ele jogou de 2007 a 2016 no Bordeaux e de 2016 a 2021 ele esteve no Newcastle. Depois ele foi pro Clermont. Mas a gente não pode dizer que ele teve o sucesso que a gente esperava no Futebol Manager na vida real. Apesar de ter jogado Premier League, jogou na seleção do Senegal, a gente não viu o Henri Saivet virar esse novo Zidane, esse meio atacante completo que ele aparentava ser quando surgiu no Futebol Manager e no futebol tradicional. E agora não podia fechar o vídeo, né, sem falar de um brasileiro. Aí a gente pensa, pô, quem foram os grandes prospectos dos últimos anos? A gente teve Kerlon, o Foquinha, é verdade, não deu muito certo. A gente teve ali um Alexandre Pato surgindo muito bem, jogando bem na Europa, mas não confirmando ali na seleção brasileira, é bem verdade também. A gente teve outros jogadores que surgiram, como o Henrique Almeida, centroavante. A gente teve um William José surgindo bem, fez uma carreira boa, mas não se tornou aquilo que esperava. Enfim, a gente teve vários jogadores. A gente teve o Keirson, né? A gente teve o Keirson também, que se esperava muito dele.
mas para quem é jogador raiz do Futebol Manager, ninguém se compara a Evandro Roncato. Esse é para quem jogou o FM lá em 2005, 2004. Esse cara, ele surgiu no Guarani e ele foi campeão com a seleção sub-17. O que aconteceu lá quando ele foi campeão com a seleção sub-17, ali por volta de 2003, 2004, quando ele foi colocado na database do FM e do Championship Manager, né? O Roncato chegou com 20 de finalização, jogando pelo Guarani. Então, assim, a gente puxa lá nos fóruns do Reddit e tem um treinador que falou assim: não sei se alguém lembra desse, o Evandro Roncato, por volta do FM 05. Você podia contratá-lo por 300 mil, por quase todos os times, e depois vendê-lo por 40 milhões. E era isso mesmo, foi quando eu comecei a jogar o Futebol Manager. O Roncato era a principal contratação de qualquer clube. Você podia estar no Brasil, você podia estar na Europa, você podia estar na América do Sul, em qualquer outro país. Você tinha que contratar o Roncato, porque ele estava surgindo no Guarani muito barato, tinha 20 de finalização já novo e se tornava um sucesso. O sucesso do Roncato era tanto que quando a gente teve a atualização para o FM 2005, né, que é citado ali no fórum, ele foi nerfado. Ele foi de 20 de finalização para 11 nos jogos seguintes. Então, a produtora do jogo percebeu que o Roncato, de fato, era só um jogador ali que havia sido um grande prospecto, mas não confirmou na vida real. A gente teve uma carreira do Roncato por times importantes. Ele jogou no Guarani, jogou no Náutico, jogou no Paysandu, passou por Portugal, teve uma carreira bem grande, teve uma carreira bem parecida com grandes jogadores aí de Série B, Série C do Campeonato Brasileiro. Mas, obviamente, não teve as 20 de finalização que se esperava dele quando surgiu no Futebol Manager. Então, essa menção honrosa ao brasileiro, para mim, o maior prospecto que não deu certo no futebol real, Evandro Roncato. Deu certo, fez sua carreira, certamente fez o seu dinheirinho, mas não foi exatamente aquilo que a gente esperava. Muitos torcedores e muitos treinadores citam o Fred Guarim, né, também nessa lista. Eu não vou colocar o Guarim nessa lista, mas vou fazer essa menção honrosa. O Fred Guarim foi talvez o grande prospecto da história do Futebol Manager de anos anteriores. Claro que depois o jogo teve uma expansão muito grande e hoje a gente pega aí diversos jogadores com um potencial muito grande. Mas quem jogou ali o FM 2008, 2009, 2010, o Fred Guarim se tornava por muitas temporadas o bola de ouro, o melhor do mundo. E na vida real, ele não teve essa carreira, né? O Guarim ele não foi bola de ouro. Mas ele jogou por Boca Juniors, Porto, Inter de Milão, jogou no Vasco, teve uma boa carreira na Colômbia, jogou Copa do Mundo, jogou 58 jogos pela seleção colombiana. Então eu vou fazer uma menção honrosa pro Guarim, mas aqui é só porque ele não foi bola de ouro na vida real, como ele foi várias vezes no Futebol Manager. Mas o Guarim teve uma carreira de respeito, a gente não pode dizer que ele deu errado. Então menção honrosa feita ao Fred Guarim. E aí, lembrou de outro jogador? O meu, por exemplo, o meu jogador favorito, o meu prospecto é o Christian Espinosa, argentino. Eu não achei ele em fórum nenhum, acho que foi bem pessoal. O Espinosa comigo trouxe diversas Libertadores, jogador argentino, que ainda está em atividade na MLS, mas hoje em dia quando eu contrato ele já não tem o mesmo efeito. Então quando ele surgiu no Boca, ele era muito mais efetivo no nosso FM. E vocês, têm um jogador favorito? Comenta aqui embaixo. Segue o canal, que a gente pode fazer aí uma parte 2, uma parte 3 e rememorar aí grandes prospectos do Futebol Manager que a gente não citou nesse vídeo, mas que também acabaram não se tornando grandes jogadores ou jogadores daquilo que se esperava dentro do FM na vida real. Grande abraço, segue, curte e compartilha esse vídeo e principalmente comenta os teus jogadores favoritos, aqueles que viraram ídolos pessoais, para que a gente possa fazer aí, citando o nome de vocês, os próximos vídeos.